No começo de tudo, conhecemos um jovem chamado Or, que está caminhando em direção a uma masmorra perigosa. Ele passou um bom tempo parado, sem lutar, e decidiu que aquele era o dia perfeito para testar se sua força ainda era a mesma. Ao entrar no local e se deparar com os primeiros monstros, Or os derrota sem a menor dificuldade, com movimentos precisos e rápidos. Ele solta um suspiro de alívio ao perceber que não ficou tão fora de forma quanto imaginava e começa a recuperar a confiança de que ainda pode ter uma carreira brilhante como espadachim. Só que, de repente, a situação complica quando ele é cercado por uma horda barulhenta de goblins. Em vez de entrar em pânico, Or decide que é o momento ideal para testar sua magia de suporte, algo que ele vem aprimorando. Ele explica para nós que a magia de suporte é uma faca de 2 gumes. Ela é incrível porque consegue fortificar as habilidades físicas de quem a recebe e até imbuir poder em equipamentos, transformando uma espada comum em uma arma devastadora. Porém, o Or revela a grande fraqueza dessa técnica. Ela dura apenas 3 minutos, ou seja, 180 segundos exatos. Esse tempo é o limite máximo dele, pois a resistência mágica do próprio corpo influencia a duração, e passar disso pode ser perigoso ou simplesmente impossível. Enquanto ele luta contra os goblins sob o efeito dessa magia, a mente de Or acaba viajando para um passado recente, lembrando de uma reunião traumática que mudou sua vida. Nessa lembrança, ele está diante de sua antiga equipe, e o líder, um cara chamado Oliver, solta a bomba. Or está expulso do grupo. O choque é imediato. Or tenta argumentar, lembrando a Oliver que eles são amigos de infância, cresceram juntos na mesma aldeia e que a lealdade entre camaradas deveria significar algo. Mas Oliver está com o coração gelado e diz que a decisão já foi tomada. Ele joga na cara de Or que só o manteve no grupo por tanto tempo justamente por causa da amizade antiga, mas que a paciência acabou. O restante do grupo começa a tratar Or com desprezo, dizendo que ele deveria apenas aceitar a humilhação e ir embora logo. Oliver é curto e grosso. Or não é forte o suficiente para fazer parte do grupo do herói. Isso dói profundamente, porque Or lembra que ele e Oliver fundaram esse grupo há 8 anos. Eles eram prodígios, subiram para o rank S em tempo recorde e foram os primeiros exploradores a alcançar o andar 94 da Grande Masmorra do Sul, um feito que deu a eles o título lendário de Grupo do Herói. Or rebate dizendo que, se ele não é forte, ninguém ali é, mas Oliver toca na ferida. Ele diz que a magia de suporte de Or é medíocre e que outros aventureiros por aí fazem um trabalho muito melhor. A verdade é que Or sempre foi um espadachim de alma, mas ele se sacrificou pelo grupo. Como eles precisavam desesperadamente de um feiticeiro e ele era o único com aptidão mágica mínima, ele deixou a espada de lado para estudar magia e tentar tapar esse buraco. Ele até criou feitiços únicos para tentar compensar suas falhas, salvando a vida de todos eles várias vezes nos andares mais profundos, mas nada disso importa para os ingratos agora. Oliver revela que já tem um substituto e a garota do grupo completa a humilhação, dizendo que para o grupo do herói continuar no topo, Or precisa ser descartado. Voltando ao presente, Or limpa o suor do rosto e reafirma seu objetivo. Ele vai provar que todos estavam errados. Ele decide que vai fundir suas habilidades de espadachim com o conhecimento mágico que adquiriu para se tornar um guerreiro híbrido que ninguém poderá desmerecer. Dias depois, em uma nova incursão, ele ouve uma conversa nojenta de um grupo de aventureiros medíocres. Eles estão rindo porque abandonaram uma garota que recém-chegada para ser devorada por uma horda de orcs sanguinários. Aquilo ferve o sangue de Or, que se lembra de como foi descartado pelos seus amigos. Ele confronta os homens, descobre a localização da garota e corre para o resgate. Lá, ele encontra a jovem cercada e, com um estilo de luta impressionante que mistura cortes de espada e disparos mágicos, ele aniquila os orcs. A garota fica em choque total, sem entender se ele é um guerreiro ou um mago, pois nunca viu alguém lutar daquela forma. Após o perigo passar, ela desaba em lágrimas de alívio. Ela se apresenta como Sofia Clodel, e ao descobrir que seu salvador é o famoso Or, ela fica vermelha igual um pimentão. Em gratidão, ela o convida para jantar no restaurante dos coelhos. Or tenta bancar o difícil, mas a fofura de Sofia acaba vencendo a resistência dele. Ao chegarem no restaurante,
Descobrimos que Sofia faz parte dos Coelhos de Prata do Céu Noturno, um dos clãs mais poderosos do reino. E para a surpresa de Or, a irmã de Sofia é ninguém menos que Selma, a líder do clã e a maior encantadora do mundo. Selma é uma lenda viva, a mulher que revolucionou o combate em grupo criando as funções de atacante, defensor e suporte. Foi justamente por tentar seguir os conceitos criados por Selma que Or acabou se tornando um buffer no antigo grupo. Selma inicialmente olha feio para Or, achando que ele está dando em cima de sua irmãzinha de 14 anos, mas Sofia explica que ele salvou sua vida. A partir daí, o clima muda. Selma revela um respeito profundo por Or, lembrando de como o suporte dele foi essencial em missões passadas. Ela fica indignada ao saber que o grupo do herói o expulsou e, vendo que ele agora é um agente livre, ela faz uma proposta irrecusável. Quer que Or participe de uma expedição importante para treinar novos recrutas até o 5º andar do labirinto. É uma missão perigosa e ambiciosa, mas Selma confia no potencial dele. Or aceita, mas impõe uma condição. Ele não vai como suporte, ele vai lutar como espadachim. Selma aceita, embora desconfie que no aperto ele voltará a usar sua magia. Antes de começar essa nova jornada, Or visita um velho amigo dono de uma loja de chá. O senhor lhe dá palavras de sabedoria que o emocionam, dizendo que não importa o nome do grupo, Or é valioso por quem ele é e pelo esforço que dedica aos outros. Com a alma renovada, Or se encontra com Selma na manhã seguinte, pronto para mostrar ao mundo que o ex-membro do grupo do herói está apenas começando sua verdadeira ascensão. O clichê do protagonista subestimado que vai calar a boca de todo mundo está vivíssimo aqui, e eu mal posso esperar para ver o Or destruindo nos próximos episódios. Se você também quer ver essa evolução, não esquece o like e se inscreve. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui! No dia seguinte, Orhun vai até a base dos Coelhos de Prata e um homem se apresenta a ele como Vince Briers, o líder dos Coelhos de Prata do Céu Noturno, comentando que ouviu muito sobre ele. Orhun se apresenta e diz que é uma honra conhecer um líder de clã tão famoso. Vince diz que escutou que ele saiu do grupo do herói. Orhun pede mais detalhes sobre a expedição de ensino. Selma então começa a falar comentando que eles vão sair do 1º andar e vão até o 51º do Grande Labirinto do Sul e que isso vai levar 3 dias. Eles irão fazer uma pausa no andar 21 no primeiro dia, no 36. No segundo dia e no terceiro dia finalizar a expedição. Vemos um flashback de Vince recebendo a informação de que Orhun saiu do grupo dos heróis e dizendo que isso é uma grande perda para o grupo do herói e que sem ele certamente não serão mais tão fortes. Selma concorda com ele, pois a magia de suporte de O elevava o grupo a outro patamar. Ela explica que a magia de O é menos potente do que a média, porém a velocidade com que ele faz os encantamentos é 4 vezes maior que a dela, sem contar que ele usa diversas magias originais e sua análise para prever a situação e fornecer suporte mágico na hora certa é insana. Sem ele, o grupo ficará bem mais fraco. E agora os Coelhos de Prata devem voltar ao topo. Vince não entende porque o grupo do herói se livrou dele e Selma comenta que encantadores normalmente não recebem os créditos que merecem. Voltando à conversa, Orhun confirma se serão 10 grupos de novatos e 5 acompanhantes, incluindo Selma e ele, e que os novatos irão se revezar para cuidar dos monstros, enquanto se algo sair do controle, os acompanhantes devem intervir. Selma confirma e pergunta se ele tem mais alguma dúvida. Orhun diz que só mais uma e pergunta porque apenas 5 acompanhantes irão nessa missão, pois se o cronograma absurdo é realmente necessário, faria mais sentido minimizar o risco levando vários grupos de rank A para apoiar os novatos. Selma, um pouco incomodada, diz que o objetivo deles realmente é levar os novatos até o andar 51, mas que passar por um pouco de dificuldade vai ajudar no amadurecimento deles. Orhun percebe que ela está mentindo e que deve haver outro motivo, mas provavelmente não contaram para alguém de fora como ele. Mesmo assim, ele aceita a missão. Vince diz que o pagamento dele será de 2 moedas de ouro na hora e mais 10 se a missão for um sucesso, o que o espanta, pois parece um pagamento exagerado, já que é suficiente para cobrir as despesas de um ano. Selma comenta que Orhun vale esse preço e que será ótimo trabalhar com ele. No dia seguinte, Orhun chega à entrada da masmorra e vê alguns novatos do lado de fora. Logo em seguida, Selma e Sofia chegam à entrada da masmorra e Orhun percebe que a roupa dela é diferente do dia em que se conheceram. Ele pergunta se é uniforme de novatos e diz que ficou muito bem nela. Sofia agradece corando.
E Selma entra em desespero dizendo que ele sabe como elogiar uma dama e pergunta se ele tem uma namorada ou se é um mulherengo. Oh-hun rapidamente nega, dizendo que no grupo do herói havia mulheres, e por esse motivo aprendeu a conversar com elas. Selma se lembra de que o grupo do herói morava todo em uma mansão. E Sofia pergunta onde ele está morando no momento. Oh-hun diz que está em uma hospedaria enquanto procura um lugar definitivo. Mais uma vez, Selma entra em pânico, perguntando por Sofia quer saber isso e se ela tem planos de visitá-lo. O que ela recusa na hora, dizendo que apenas está curiosa. Voltando ao assunto principal, Selma pergunta por que Oh-hun está tão longe dos novatos e ele diz que por ser de fora, ficou com medo de deixá-los mais ansiosos. Selma diz que quer a ajuda de Oh-hun para fazê-los relaxar e vai em direção aos novatos, dizendo para Sofia se juntar ao seu grupo. Ela cumprimenta os outros 3 acompanhantes e apresenta Oh-hun a eles, garantindo que ele é forte. Oh-hun se apresenta como atacante de linha de frente. Anten se apresenta como defensor, Bernard também como defensor e Cat como curandeira. Oh-hun percebe que é um grupo bem equilibrado, mas que se ele não tivesse aparecido, alguém teria que trabalhar dobrado para cumprir o papel de atacante. Ele também sente que algo está estranho nesse plano. Em outro flashback, vemos Vince dizendo que sabe como Selma se sente por ter perdido seu trunfo, mas que não pode colocar Oh-hun na primeira divisão, pois ele é um encantador como ela e o grupo não ficaria equilibrado. Selma se lembra de que eles não dão um passo à frente há um ano e que não podem se recuperar do que perderam. Por isso chamou Oh-hun e do nada, ele se ofereceu para ir como espadachim. Se ele conseguir funcionar como linha de frente, talvez eles voltem a ser o que eram antes. Saindo de seus pensamentos, Selma diz que conta com os 3 nos próximos dias e vai cumprimentar os novatos, anunciando que a grande expedição irá começar com destino ao andar 51. Ela pergunta se eles estão com medo de ir tão fundo logo de cara, mas pede que não se preocupem, pois trouxe um ajudante poderoso. Caso algo aconteça, ele dará conta. Ela então apresenta Oh-hun a todos, dizendo que ele já chegou ao andar 94, onde nem mesmo os coelhos de prata alcançaram, que ele foi membro do grupo do herói e conhece o labirinto melhor do que qualquer um. Todos os novatos ficam fascinados ao descobrir que ele é um herói e o moral do grupo sobe consideravelmente. Selma então pede aos acompanhantes para fazerem a checagem final e Oh-hun se desespera, pois ela o colocou em um patamar muito alto. Porém, Selma diz que ele realmente chegou até o andar 94 e que só fez isso para que os novatos pudessem relaxar um pouco, pois entrar no labirinto não é uma boa escolha quando se está nervoso. Oh-hun é obrigado a concordar com ela e espera não ter nenhuma dor de cabeça. Ela pede para ele acompanhar o time 10, pois eles são os novatos mais promissores. E se conseguirem trabalhar como um grupo, chegarão até os andares intermediários. Oh-hun pensa que ela não deveria confiar os melhores novatos a alguém de fora. Já em frente ao time 10, ele se apresenta e diz que irá acompanhá-los por 3 dias. Ele pergunta se há alguém do grupo atrasado e o loiro confirma que todos estão presentes. Oh-hun acha estranho um grupo ter apenas 3 pessoas, pois